Olá, pessoal, tudo bem? Então, a gente está vendo, né, a parte de geometria e, além do teorema de Pitágoras no triângulo retângulo, existem outras relações chamadas de relações métricas no triângulo retângulo, tá? São várias formulinhas, várias maneiras de fazer cálculos dentro do triângulo que tem um ângulo de 90 graus, além do teorema de Pitágoras. Inclusive, uma das demonstrações do teorema de Pitágoras é feita através dessas relações métricas que a gente vai ver hoje, tá? Vou compartilhar com vocês aqui a página. É a continuação da matéria. Então, aqui, a continuação aí. Logo depois dos exercícios que a gente corrigiu, a página 106, tem esse conteúdo de relações métricas no triângulo retângulo. Além do teorema de Pitágoras, os triângulos retângulos têm outras relações interessantes envolvendo as medidas de seus lados. Considere o triângulo ABC. Então, tem um triângulo maior ABC. Nesse triângulo, podemos destacar a altura, que vai de A até D, a altura sempre, né, um ângulo de 90 graus aqui, relativa à hipotenusa ABC. Note que, ao destacarmos essa altura, obtemos 3 triângulos retângulos. Então, quando ele corta aqui, né, ó, ele tem o triângulo grande, tem esse triângulo menor aqui, BDA, tem um outro triângulo médio aqui, ADC. Então, ele tem o triângulo ABC, que é o grande, o ABD, que é o pequeno, e o ACD, que é um triângulo médio. E eles são semelhantes entre si. Eles são semelhantes por causa dos casos ângulo-ângulo. Não, ele tem um ângulo comum e um ângulo de 90. Aqui eu tenho o ângulo B e o ângulo de 90. No pequeno eu tenho o ângulo B e um ângulo de 90. No médio eu tenho um ângulo C e um ângulo de 90. São triângulos semelhantes. Veja como podemos verificar essa semelhança. Primeiro consideramos os 3 triângulos separadamente. Então, eu tenho aqui. Agora vamos analisar esses triângulos 2 a 2. Primeiro o grande e o pequeno. Então, ó, um ângulo que é o ângulo B, aqui também é ângulo B. Aqui em cima eu tenho um ângulo de 90, aqui eu tenho um ângulo de 90. Então, esse ângulo aqui de cima é o ângulo C, porque a soma dos 3 ângulos tem que dar 180. B é igual a B, 90 é igual a 90, então aqui em cima é o ângulo C. Ok? Triângulos semelhantes. Depois, se eu analisar o triângulo grande com o médio, ângulo C, 90 graus, 90 graus. Então, aqui em cima só pode ser o ângulo B, certo? C com C, 90 com 90, e aqui em cima é o ângulo B. Portanto, e se eu for analisar o pequeno com o médio, também, ó, 90, 90. Se aqui é B, aqui em cima também é B. Se aqui é o C, aqui em cima também é o C. Então, também são semelhantes esses 2 triângulos. Portanto, como o triângulo ABC é semelhante a BDA e a ADAC, podemos concluir que o triângulo DBA é semelhante ao DAC. O grande é semelhante ao pequeno e é semelhante ao médio. Então, o pequeno é semelhante ao médio. Assim, os 3 triângulos são semelhantes entre si, isto é, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DBA, que é semelhante ao triângulo DAC, ou seja, eles têm ângulos iguais e lados proporcionais, ok? Em todo,
triângulo retângulo, a altura relativa à hipotenusa divide-o em dois outros triângulos retângulos, que são semelhantes ao maior e, consequentemente, semelhantes entre si. E aí ele começa a criar várias formulinhas usando regra de 3 com esses triângulos semelhantes, tá? Ele coloca alguns nomes, né, ó, no triângulo grande, ó. Sabendo que esses triângulos são semelhantes entre si, podemos estabelecer algumas relações entre as medidas de seus lados. Para simplificar a notação, vamos indicar essas medidas com letras minúsculas. Então, ele colocou os lados contrários aos vértices com letras minúsculas. Tá, ó. O lado A, a hipotenusa do grande, o lado B, um dos catetos do grande oposto, e o lado C, aqui. Esse pedacinho do triângulo pequeno, ele chamou de N, do triângulo médio de M, e a altura de H. Então, a medida da hipotenusa, B e C, medidas dos catetos, H, medida da altura relativa à hipotenusa, M e N são chamados de projeções. Projeções, como se eu pegasse esse cateto e projetasse ele aqui embaixo, como se eu pegasse esse outro cateto e projetasse. Uma projeção, como se fosse um reflexo deles na hipotenusa. E M mais N vai dar o A, tá vendo? Note que A é igual a M mais N. A hipotenusa é a soma das projeções aqui. No triângulo retângulo ao lado, o segmento em destaque é a projeção do cateto AC sobre a hipotenusa. Tá vendo? É como se ele projetasse o cateto aqui para baixo. Como em triângulos semelhantes os lados correspondentes são proporcionais, podemos escrever algumas proporções e, a partir delas, obter relações métricas. Então, ele vai começar a fazer algumas jogadinhas com esses triângulos. Ó. O triângulo grande com o pequeno. A medida, ó, vamos, a hipotenusa A, e aqui a hipotenusa é C. A hipotenusa está para a hipotenusa, beleza? Assim como o cateto menor está para o cateto menor. Tá vendo? Aqui tem, ó, hipotenusa, vamos deixar isso bem claro para vocês aqui. Ó, aqui eu tenho a hipotenusa do grande, deixa eu voltar aqui que não deu muito certo o que eu queria fazer. E aqui eu tenho a hipotenusa do pequeno, certo? Aí aqui, ó, eu tenho o cateto. Esse é o cateto menor do triângulo grande. E aqui eu tenho o cateto menor do triângulo menor. Vai ficar a hipotenusa, está para a hipotenusa, assim como o cateto está para o cateto. Ok? Multiplicando em cruz, C ao quadrado é igual a vezes N. A projeção, né? O cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção desse cateto. Ok? Primeira relação métrica igual a essa relação aqui, ó. Vale para as duas projeções. É que ele colocou uma aqui e a outra aqui, ó. Quando ele compara o grande com o médio. Hipotenusa ao quadrado é igual cateto vezes a projeção. E aqui, desculpa, cateto ao quadrado, tá? É cateto. Cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção desse cateto. E do outro lado, o cateto B ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção do cateto, tá?
Essa é uma das relações métricas que a gente estuda. Cateto ao quadrado igual hipotenusa vezes projeção. Depois, comparando outra regrinha de 3, ó, deixa eu desmanchar isso aqui que apareceu do nada. Então, calculando outra regrinha aqui de 3, ele fez o quê? Ó? A, hipotenusa. C, hipotenusa. A hipotenusa do grande está para a hipotenusa do pequeno, assim como o cateto maior está para o cateto maior. Hipotenusa está para hipotenusa, cateto está para o cateto. A vezes H é igual a B vezes C. O que aqui acontece? Ó? A hipotenusa vezes altura é igual a cateto vezes cateto. Em todo triângulo retângulo, hipotenusa vezes altura é igual o produto dos catetos. A vezes H é igual a B vezes C. No outro triângulo, ele também faz a mesma coisa. Ó. A hipotenusa A está para a hipotenusa B, assim como o cateto está para o cateto. Tá? Aí faz aquela formulinha das projeções. E a outra fórmula, olha o que ele faz. Ó. Quem é a letra C? Cateto menor está para o cateto menor, então fica o cateto está para o cateto, C está para H, assim como o cateto médio está para o cateto médio, B para M. Ok? Essa fórmula é pouquíssimo usada. Ele fala que o cateto vezes a projeção é igual o cateto vezes a altura. Não é muito usado. Agora, essas três usa bastante, tá bom? Tem mais umas aqui embaixo. Comparando os dois triângulos menores. Hipotenusa do menor, hipotenusa do médio. C está para B, hipotenusa está para hipotenusa. Cateto menor N, cateto menor H. N está para H. C vezes H igual a B vezes N. É igual à fórmula de cima, só muda as projeções. Ó. CH, BH, BN, CN. Essa daqui também pouco utilizado. Agora, essa aqui é bastante. Ó. H é o quê? Aqui é o cateto médio, está para o cateto médio, então H está para M, ok? Cateto médio está para o cateto médio, assim como o cateto menor está para o cateto menor. Então, ó, H está para M, assim como N está para H. H está para M, assim como N está para H. E aí fica o quê? A altura ao quadrado é igual o produto das projeções. Então, essas fórmulas aqui, ó, essa é praticamente igual, tá? Cateto ao quadrado igual hipotenusa vezes projeção. Cateto ao quadrado, hipotenusa vezes projeção. Aqui, altura vezes hipotenusa igual cateto vezes cateto. E por último, altura ao quadrado é igual projeção vezes projeção. Essas quatro é bastante utilizada nos exercícios que a gente vai ver mais para frente, tá? Nas relações métricas. Essas outras duas é pouquíssimo usado. Se tiver algum exemplo, a gente mostra aí. E aí, ele cria, portanto, além do teorema de Pitágoras, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, temos as seguintes relações métricas no triângulo retângulo. Primeira relação, a hipotenusa é a soma das projeções, o A é o M mais o N. Cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção.
cateto ao quadrado, hipotenusa vezes a projeção. A hipotenusa vezes a altura é igual a cateto vezes cateto. A altura ao quadrado é igual a projeção vezes projeção. Então, essas são muito usadas, as outras não. Aqui é cateto vezes altura, cateto vezes projeção, cateto vezes projeção é igual a cateto vezes altura. Cateto oposto, no caso aí, tá? Então, esse aqui é pouquíssimo usado, mas as outras quatro usa bastante. Observe como demonstrar o teorema de Pitágoras usando as relações métricas do triângulo. Então, ó, primeiro, olha o que ele faz. Sabemos que nesse triângulo, b ao quadrado é igual a vezes m. E c ao quadrado é igual a vezes n. Essas duas aqui, ó. B ao quadrado, cateto ao quadrado, é a vezes m. O outro cateto ao quadrado é a vezes n. Então, ele coloca b ao quadrado mais c ao quadrado, que é o teorema de Pitágoras, a soma dos quadrados dos catetos é igual a m mais a n. Não, o que ele fez foi só trocar. Ó. B ao quadrado, a m. C ao quadrado, a n. Então, ficou b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a m mais a n. Coloco o a em evidência, fica a que multiplica m mais n. Mas m mais n é o próprio a. Então, fica a vezes a, que dá a ao quadrado. Então, fica a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Demonstração do teorema de Pitágoras usando relações métricas, tá? Essa é uma das demonstrações, existem muitas demonstrações do teorema de Pitágoras. Essa é uma delas, tá? Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual hipotenusa vezes a projeção mais a hipotenusa vezes a projeção. Põe a hipotenusa em evidência, fica m mais n. Só que m mais n é o próprio a. Então, fica a vezes a, que é a ao quadrado. Portanto, como queríamos demonstrar, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Eu vou ter que decorar tudo isso? Não, você vai ter que saber usar nos exercícios, tá? Você vai ter que saber quando usar e como usar, que nem eu vou mostrar não tem exemplos, tá? Tem só os exercícios. Então, ó, olha aqui, ó, ele quer saber o x, certo? Ele quer saber esse cateto aqui. Ele deu uma projeção e aqui medindo 16. Bem, se aqui mede 16 e aqui mede 12, aqui mede 4, né? 12 mais 4, 16. E aí eu vou usar o quê? Cateto vezes projeção, eu vou usar a fórmula que você tenha duas projeções, a hipotenusa, e quero saber qual que é o cateto. Qual delas seria? Vamos ver se vocês pegam. X ao quadrado é igual a 16 vezes 4. Então, aqui o 12 está aqui só para saber que aqui é 4, tá? Ó. Essa aqui, b ao quadrado é igual a vezes m. No caso, seria c, né? Ó. C ao quadrado, a vezes n. Então, o que ele colocou? X, a projeção eu não sei, mas eu faço uma continha de menos. 16 menos 12 dá 4. E cateto ao quadrado é igual a projeção vezes a hipotenusa. Então, você vai ter que ver qual relação métrica usar. Ele não vai ficar com um luzeiro piscando para você saber. Aqui também, ó, cateto, projeção, hipotenusa. Cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção. Aqui ele já deu tudo projetadinho no mesmo lugar. Ó. Hipotenusa, projeção e cateto.
cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção, tá? Esses são alguns dos exercícios que vocês vão usar para fazer essas relações métricas aqui, tá? Pensem bem, estudem, analise o desenho, essa parte tem que ter uma análise de desenho, e aí você consulta qual fórmula usar. Você não precisa decorar todas as fórmulas. Você vai ter que saber qual eu vou usar, o que ele me deu e o que ele está me pedindo para mim, para que eu possa usar uma ou outra fórmula. Então é muito uma interpretação de desenho, tá? Bem, eu vou pedir para vocês estarem fazendo os exercícios dessa página. Vou estar online no Meet para tirar dúvida. Tá? É a página 108, 109. Vamos ver se tem mais. Eu acho que tem mais mais uma página de exercício. Não, a 108, 109. Eu vou estar online, né, para tirar dúvida de vocês e também vai ter uma aula aí em que eu vou estar de plantão para vocês fazerem essas atividades, tá? Então, tentem fazer os exercícios, analisem as figuras, sempre vai dar para calcular, tá? Nunca vai ser impossível fazer o cálculo, então tentem fazer. Eu vou estar online para ajudá-los, é uma matéria muito visual, a próxima também de trigonometria é muito visual, o segredo não está no cálculo, o segredo está em ver qual é o cateto, qual é a hipotenusa, analisar o desenho. Então, perca um tempo analisando, porque é o que vai ser muito importante no decorrer aí da matéria sobre os triângulos, sobre geometria. Ok? Bons estudos e até a próxima aula, pessoal.